Graça e paz, amados irmãos e amigos, aqui quem vos fala é o pastor Rodrigo. Eu sou missionário na cidade de Canoinhas, no estado de Santa Catarina. Estou aqui mais uma vez para compartilhar ao seu coração a palavra de Deus. E hoje eu quero fazer uma exposição bíblica no Salmo 1. Abra sua Bíblia, acompanha comigo a leitura das Escrituras, porque hoje eu quero falar sobre o assunto desse salmo. Eu quero falar sobre a verdadeira felicidade. Muito é falado sobre felicidade. Tem muitos livros de autoajuda falando sobre felicidade. Vários poemas que falam sobre felicidade. Várias canções que falam de felicidade. Mas o Salmo 1, nas Escrituras Sagradas, nos revela a verdadeira felicidade. Acompanhe comigo a leitura bíblica, por favor. Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pois bem, eu quero falar sobre a verdadeira felicidade. O Salmo 1, ela nos remete a essa ideia, é o assunto do Salmo. Pois bem, na minha introdução aqui, eu quero ler um texto do reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre a felicidade. E ele escreveu assim: A felicidade é o maior anseio do homem. Somos obcecados pelo prazer. Corremos a todas as fontes que nos prometem o segredo da felicidade. Bilhões de reais são gastos todos os anos com a promessa de alguma coisa que nos levará a esse paraíso. Viagens, filmes, roupas, joias, aventuras, conquistas e experiências são os pratos do dia servidos a uma plateia faminta de felicidade. Empanturramo-nos com essas iguarias só para descobrir que continuamos ainda mais vazios e insatisfeitos. A felicidade não está nas coisas que vemos, é uma atitude do coração. Não é um pagamento de nossas virtudes, mas um presente da graça. Não é algo que conquistamos pelo nosso esforço, mas um dom que recebemos pela fé. Ela não é apenas uma promessa para a vida por vir, mas uma realidade a ser experimentada aqui e agora. E ele termina com uma pergunta: Você é uma pessoa feliz? Já pensou nisso? Pois bem, Deus nos criou. Deus criou você para a verdadeira felicidade. E nesse texto é o seguinte, essa é a proposta. Será que é possível ser uma pessoa feliz? Sim, Deus criou você para a felicidade. A felicidade não é uma utopia. Está ao seu alcance. O salmista nos dá o mapa da verdadeira felicidade, sinalizando grandes 5 lições. 5 lições. O Salmo 1 é o mapa da felicidade. E ela nos ensina grandes lições sobre a verdadeira felicidade. Então, amigo, gostaria muito que você prestasse atenção nessas 5 lições que falam sobre a verdadeira felicidade. Pois bem, número 1. A verdadeira felicidade não está
nos modelos deste mundo. É isso que diz o verso 1. A verdadeira felicidade não está nos modelos deste mundo. Não está. É por isso que o salmista, ele já começa fornecendo 3 conselhos. Olha só no verso 1 do Salmo 1, diz assim: que bem-aventurado, isso é, feliz, abençoado, é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Ímpios são pessoas que não conhecem a Deus. Ímpios são pessoas que não obedecem os princípios de Deus. Ímpios são as pessoas que não seguem a Jesus. Esses são os ímpios, que não têm relacionamento com Deus porque não conhecem a Deus. E o salmista está dizendo que a verdadeira felicidade não está no modelo deste mundo. Isso é, a verdadeira felicidade é não adotar os pontos de vista dos ímpios. Exatamente. Não adotar os pontos de vista dos ímpios. Por isso que ele fala, por isso que ele fornece o primeiro conselho. Que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. O segundo conselho diz assim, que não se detém no caminho dos pecadores, isso é, que não adota o estilo de vida dos pecadores. A verdadeira felicidade consiste nisso, em não adotar o estilo de vida dos pecadores, aqueles que estão afastados de Deus, aqueles que desobedecem a Deus. E o terceiro conselho que o salmista nos fornece sobre a verdadeira felicidade, ele diz assim, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São aqueles que zombam de Deus, que zombam da igreja de Deus, que zombam do evangelho de Deus. Isso mesmo. O que o salmista quer dizer aqui? Que feliz é aquele que não adota o comportamento dos zombadores. Exatamente. É aqui, gente. Meus amados, a verdadeira felicidade não está nos modelos deste mundo. É por isso que em 1 João capítulo 2, a partir do verso 15, diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É isso. A verdadeira felicidade não está nos modelos deste mundo. Pense nisso, meu amado. Você, meu amigo, pense nisso. Segunda grande lição sobre a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está na lei do Senhor. Olha o verso 2, quando diz assim: pelo contrário, o seu prazer, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso, a lei do Senhor aqui é a palavra de Deus, é as escrituras sagradas, é os valores do reino de Deus. Isso é, a verdadeira felicidade é aquele que tem prazer na lei do Senhor. Isso é, só é feliz de verdade quem tem prazer na palavra de Deus. Aquele que deseja Deus. Aquele que tem um desejo de obedecer a Deus. Aquele que tem um desejo de ter uma vida que agrade a Deus. Esse é feliz. Esse é feliz. É aquele que medita na lei do Senhor. A palavra meditar significa estudar, ler, investigar, averiguar, memorizar. É aquele que incorpora a palavra de Deus na sua vida, nas suas atitudes, nos seus conceitos. Esse é feliz. Nós precisamos dizer como o rei Davi, que ele escreveu o Salmo 119, no verso 14, ele diz assim: alegro-me tanto no caminho dos teus testemunhos, quanto em todas as riquezas. No verso 111 ele diz assim: teus testemunhos são a minha herança para sempre, pois são a alegria do meu coração. E no verso 162 ele escreveu assim: alegro-me com a tua palavra, como quem acha grande despojo. Se alegre na palavra de Deus. A verdadeira felicidade está na lei do Senhor. Certa vez o pastor Charles Spurgeon, ele escreveu falando sobre a Bíblia, sobre a lei do Senhor, ele escreveu assim: as palavras da Escritura
emocionam minha alma como nada mais. Elas me erguem às alturas ou me arremessam para o chão. Rasgam-me em pedaços ou me edificam. As palavras de Deus têm muito mais poder que os dedos de Davi ao dedilhar a harpa. Exatamente, a palavra de Deus. Feliz é quem ama a palavra de Deus. Terceira lição: a verdadeira felicidade está na presença de Deus em nós. Aí no verso 3 do Salmo 1, é interessante quando fala o efeito da presença de Deus na nossa vida. E a primeira coisa que a palavra de Deus, que a presença de Deus produz na nossa vida é vitalidade. Exatamente. Aí o salmista fala de uma árvore, ele diz assim: ele é, isso é, aquele que tem prazer na lei do Senhor, e aquele que não anda no conselho dos ímpios. Ele diz assim: ele é como árvore plantada junto a ribeiros. Exatamente. Uma árvore que é plantada junto a ribeiros, a sua raiz é tão profunda que ela vai até ao ribeiro e começa a sugar aquela água, e ela se torna uma árvore viçosa, forte. Assim, a verdadeira felicidade está na presença de Deus em nós, porque ela produz, em primeiro lugar, vitalidade. Em segundo lugar, ela produz produtividade, porque ele continua dizendo assim, que no devido tempo dá o seu fruto. A presença de Deus em nós produz em nós produtividade. É uma redundância, mas é verdade. A terceira coisa que a presença de Deus produz em nós é estabilidade, porque o salmista continua falando assim: e cuja folhagem não murcha. E a presença de Deus em nós produz, em quarto lugar, prosperidade, porque diz assim: e tudo quanto ele fizer, prosperará. Tem uma tradução que diz assim: e tudo quanto ele fizer, será bem sucedido. Prosperidade aqui não é no sentido de riqueza, fortuna, não necessariamente nisso, não é restritamente nisso, mas é na questão de tudo que faz vai dar certo, vai prosperar. Eu lembro de José do Egito, um grande exemplo na Bíblia, que apesar de ser escravo, diz a Bíblia que quando ele estava na casa de Potifar, tudo que passava na sua mão prosperava, porque o Senhor era com ele. Exatamente. Porque a verdadeira felicidade está na presença de Deus em nós. Você tem a presença de Deus na sua vida? Certa vez, o cientista e cristão Blaise Pascal, ele escreveu o seguinte: a felicidade não é algo dentro ou fora do nosso ser. É a união de nós mesmos com Deus. Eu concordo com ele. Quarta lição: a verdadeira felicidade está no fato de não ser condenado por Deus. Isso está no verso 4 e 5 aí na sua Bíblia. Aí o salmista ele muda de discurso. Ele começa a falar dos ímpios, aqueles que não conhecem a Deus. Ele diz assim: os ímpios não são assim. É outra história. E ele diz que os ímpios é como a palha que o vento dispersa. O que ele quer dizer com isso? Que a palha é uma imagem comum no Antigo Testamento, extraída das épocas de colheita, aplicado ao que é frágil, sem valor e que serve apenas para ser jogado fora. Porque não tem firmeza, não tem estabilidade, por causa da falta da presença de Deus. E ele continua argumentando, o salmista, que essas pessoas, que é igual uma palha, ele fala assim que são como o perverso. O que é o perverso? É aquele que vive em perversidade moral, é aquele que não está nem aí com os preceitos da palavra de Deus. E ele diz assim que como o perverso que não será absolvido no juízo. Isso é, aqueles que não obedecem a Deus não serão absolvidos no dia do julgamento. Interessante que a conjunção por isso introduz a forte conclusão de que os ímpios não serão aprovados no julgamento de Deus. É por isso que o salmista diz que a verdadeira felicidade está no fato de não ser condenado por Deus. E ele diz também que esses que serão condenados é como o pecador que não será incluso na congregação dos justos. Pense nisso.
A verdadeira felicidade está no fato de não ser condenado por Deus. Porque aqueles que não seguem a Deus é como palha. Aqueles que não seguem a Deus vivem uma vida de perversão. Aqueles que não seguem a Deus não serão inclusos na congregação dos justos no reino dos céus e serão condenados. Isso nos faz lembrar da palavra de João Batista em João capítulo 3, verso 36, que ele disse assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Exatamente. Quem não segue a Jesus, quem não ama a Deus, a ira de Deus permanece sobre esses. Mas aqueles que amam a Deus experimentarão a verdadeira felicidade. Quinta lição, quinta e última lição. A verdadeira felicidade está no fato de Deus nos conhecer. Está aí no verso 6, aí no Salmo 1, o verso 6. Isso é, Deus conhece os justos. Algumas traduções estão assim, que Deus aprova, ou Deus recompensa. A questão é que Deus, ele conhece os justos, como está no verso 6, que diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece os seus. Ele conhece os justos. Quem são os justos? São aqueles de Romanos capítulo 3, verso 23 e 24, que Paulo escreveu assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quem são os justos? São aqueles que foram justificados por Cristo. São aqueles que foram perdoados mediante a morte de Cristo na cruz e tiveram seus pecados perdoados e remidos. Esses são os justos. A verdadeira felicidade está no fato de Deus nos conhecer. Deus nos conhece tanto que em Romanos capítulo 8, verso 29 e 30, Paulo escreveu assim: porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou para seres conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Está vendo como Deus nos conhece? Ele conhece os justos. Ele conhece os seus filhos, os seus eleitos. Só que também Deus conhece os ímpios. E o salmista deixa bem claro que o caminho dos ímpios perecerá. Isso é, está falando de condenação eterna. Tome cuidado, meu amigo. Deus conhece o seu coração e o seu caminho. Tome muito cuidado. Eu quero concluir, de novo, com um texto do reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre felicidade. Sobre felicidade. E ele escreveu assim, presta atenção. Ele escreveu assim: Jesus nos dá a receita da verdadeira felicidade. Ele coloca diante de nós um mapa que nos leva a esse paraíso cobiçado. Os tesouros riquíssimos da verdadeira felicidade estão ao nosso alcance. A felicidade não é uma utopia, mas é algo factível, concreto, tangível ao nosso alcance. A boa notícia é que a felicidade não é algo que compramos com dinheiro, mas um presente que recebemos de Deus. O dinheiro, presta atenção. O dinheiro pode dar-nos uma casa, mas não um lar. Pode dar-nos conforto, mas não saúde. Pode dar-nos companhia, mas não amizade verdadeira. Pode dar-nos um rico funeral, mas não a vida eterna. Pode dar-nos aventuras, mas não a felicidade verdadeira. A felicidade não procede do mundo, mas de Deus. É na presença de Deus que existe alegria e verdadeira e perene. É verdade. É só na presença de Deus que existe a verdadeira felicidade. Então, meu amigo, não viva na ilusão. Só há
a verdadeira alegria, felicidade em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Você quer experimentar essa felicidade? Entregue a sua vida a Jesus, siga Jesus, arrependa-se dos seus pecados, renuncie o seu orgulho e entregue a sua vida a Jesus. E você vai experimentar a verdadeira felicidade, apesar dos sofrimentos da vida. Eu quero isso para minha vida, você quer? Então ore comigo nesse momento. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. A tua palavra nos fornece e nos revela sobre a verdadeira alegria. Ó Deus, enche o coração de cada um que assistirá esse vídeo da verdadeira alegria que a tua palavra nos revela. A verdadeira alegria que reside somente em Jesus Cristo. E fala ao coração de cada um, ó Deus. Obrigado por esse salmo. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Pois nós nos sentimos satisfeitos em ti, pois tu és o Deus da nossa alegria. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados, que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.